Namastê, bom dia a todas, a todos. Estamos mais um dia aqui, nosso estudo do Gita não sectário. Para quem esteve ontem, para quem assistiu a primeira aula, primeiro dia de estudo, hoje nós continuaremos no verso 36 deste livro essencial na vida de qualquer estudante espiritualista, qualquer estudante de reconexão. E sem mais delongas, começaremos aqui. Para quem quer entender o espírito do livro, assistam a live introdutória no Instagram. Vou colocar o endereço do Instagram aqui no post. E a primeira aula também eu dou um bom panorama do que está acontecendo. Nós estamos num campo de batalha, né? Nós, almas condicionadas e espíritos encarnados, estamos junto com Krishna, Arjuna, os Pandavas, enfrentando os Kauravas, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos, num campo de batalha. E nesse momento, o personagem principal da trama, um dos principais, que é Arjuna, que é um dos 5 Pandavas, ele pediu para Krishna, a Suprema Pessoa, levar ele para o meio do campo de batalha para ele olhar para os 2 exércitos. E aí, no verso 36, ele continua a sua odisseia de questionamento, né, do porquê que ele está ali no campo de batalha, batalhando contra os próprios familiares, os próprios amigos. Ele diz assim no verso 36: o pecado nos dominará se matarmos tais agressores, portanto, não convém matarmos os filhos de Dhritarashtra e nossos amigos. Que ganharíamos, ó Krishna, esposo da deusa da fortuna? E como poderíamos ser felizes matando nossos próprios parentes? Lembrando que os filhos de Dhritarashtra são os primos de Arjuna. Dhritarashtra é o rei e ele se refere aqui a Krishna como o esposo da deusa da fortuna. 37 e 38, ele começa chamando Krishna de ó Janardana. Embora estes homens, com seus corações dominados pela cobiça, não achem errado matar a própria família ou brigar com os amigos, por que deveríamos nós, que entendemos ser crime destruir uma família, ocupar-nos nesses atos pecaminosos? Vocês veem que fica bem claro que ele está falando realmente de uma guerra não literal, né? Uma guerra quase a gente pode chamar de uma guerra kármica. Por quê? Porque nós estamos tendo que moldar o nosso destino e tem momentos que nós temos escolhas, né? Então, mais uma vez, como eu falei ontem, esse livro não deve ser estudado, interpretado por pessoas que não tiveram nenhum tipo de estudo, porque provavelmente eles vão ter uma má interpretação do que é a briga, do que é a guerra, ainda mais contra familiares, né? Então essa guerra que está sendo dita aqui é um convite ao questionamento, né? Essas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas tradições, muitas famílias consideram como aliados. Tem até culturas que têm uma posição extrema
a respeito da própria etnia, da própria família, e desconsideram qualquer coisa que não é a própria família, né? E fica complicado você ter uma sociedade onde existe esse separatismo, né? Os meus e os deles. Mas aqui Krishna está falando do que acontece na própria família. São pessoas que nesse contexto da história, do livro, da guerra, eles são pessoas que querem dominar o reino, né? Eles são usurpadores do reino, porque eles não têm direito a serem os reis de Hastinapur, mas eles querem o poder do reino. Outra interpretação também é que esse reino é o nosso próprio corpo. Então, para quem que a gente vai entregar o nosso corpo? Aos usurpadores, aos sentidos que acham que são os donos, o ego do corpo, ou ao caminho espiritual, a Deus, né? Verso 39. Com a destruição da dinastia, a tradição eterna da família extingue-se, e assim o resto da família se envolve em irreligião. Então Arjuna está se referindo a quando existe a possibilidade de uma família acabar, se autodestruir e matar a própria família, seja fisicamente ou metaforicamente, né? Você não querer ter uma família ou não querer estar numa família, não ajudar a sua família, não contribuir com a sua família, é como se você extinguisse a sua família. E sem famílias, toda uma sociedade rompe, não só com Deus, mas com ela mesma, né? Verso 40. Quando a irreligião é preeminente na família, ó Krishna, as mulheres da família se poluem e da degradação feminina, ó descendente de Vrishni, vem progenie indesejada. Então esse verso é bem simples, tá? Ele está falando que quando uma família chega ao ponto das mulheres da família, que são a base, o pilar de tudo que uma família pode ser, sem o lado feminino, sem as mulheres da família serem esse pilar que mantém tudo de pé, né? Para quem eu que sou psicólogo e para quem estuda a psique humana, a alma humana, sabe que sem essa instância da potência feminina, nada se mantém. O homem é vazio. E eu não estou falando aqui de serviço feminino, de homem, mulher trabalhar para homem, não estou falando de nada disso, estou falando da alma. E eu não estou falando também do corpo masculino e do corpo feminino, mas das qualidades do feminino, né? Quando isso acaba, quando isso se degrada, ou quando a mulher ela cria a tendência de querer ser ou ter qualidades só masculinas, que são uma agressividade ou o lado ruim das qualidades masculinas, né? A agressividade, a arrogância, ser ativo demais no sentido de tomar sempre a frente das coisas, querer impor a força, não considerar considerar o outro inferior. Quando isso acontece,
as gerações seguintes vêm, como é que chama? Degradadas, né? E ele fala de progênie indesejada. O que é progênie indesejada? É quando os filhos vêm de forma inesperada, tá? Eu não vou explicar, ficar um ano em cada verso. Eu vou passar pelos versos e conforme for surgindo, conforme forem surgindo dúvidas, tá? Vocês vão me passando. Então, vamos ao verso 41. Um aumento da população indesejada, de certo, causa vida infernal tanto para a família quanto para aqueles que destroem a tradição familiar. Os ancestrais dessas famílias corruptas caem porque rituais através dos quais se lhes oferecem alimento e água são inteiramente interrompidos. Quando isso começa a se multiplicar na sociedade, né? O não planejamento familiar, né? Você não ter filho só porque teve o ato sexual, e sim um planejamento até kármico de quem vem na sua dinastia, cria um aumento de população indesejada e pessoas que não vão vir com um objetivo de alcançar a Deus, por exemplo, ou de construir uma sociedade decente, e sim pessoas que estão quitando dívidas muito grandes, pessoas que estão ali trazendo a sua maldade, trazendo o costume que elas tiveram de fazer caos social e infernizar a vida alheia, como os curos estão fazendo, né? Eles sabem que o reino não é deles, mas eles querem o reino de qualquer jeito. Igual está acontecendo hoje em dia aí nessas guerras pelo mundo. E em relação a esses rituais, a gente pode também trazer para quem não faz rituais védicos indianos, quem não comete não, né? Quem não tem nenhum tipo de conexão com Deus, né? Que antigamente se oferecia para os ancestrais alimento, água, cerimônias de fogo, né? Hoje em dia as cerimônias são cerimônias de casa, conexão com casa. Quem não tem, em suma, quem não tem vida espiritual acaba sofrendo somente o, o seu próprio destino, o que você mesmo pensou para a sua própria encarnação, né? Verso 42. Pelas ações más daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças indesejadas, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Essa parte aqui do Gita, ela lembra muito o Evangelho, né, da Bíblia. Como construir uma sociedade conectada com princípios de devoção a Deus, né? Se nada está dentro de nenhum tipo de princípio, né? Um planejamento. Eu não estou falando aqui de família tradicional, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do você entender o porquê que você está nesse mundo e porquê que você constrói família, porquê que existe uma sociedade, porquê que o mundo está assim como está, né? E a partir disso você
contribuir para esse bem-estar familiar, esse bem-estar social. Não somente sair fazendo filho, provavelmente por êxtase corpóreo, sensorial, e cada um começar a cuidar só do seu rabo, só da sua vida, da sua tradição, melhor, da sua família, e abandonar o resto, né? Tudo fruto de um tipo de capitalismo que se instituiu desde o século XVIII, né? Que muita gente chama de liberalismo, né? Cada um por si, mas já provou que causa muito mais sofrimento do que qualquer outro tipo de sociedade, né? Na época dos Vedas, os reis, eles eram devotos. A maioria dos reis, não de 5.000 anos atrás, mas antigamente mesmo, bem antigamente. Então, a democracia naquela época não era nem necessária, porque quando você tem um líder impecável, você tem um conselho, você tem sacerdotes que ajudam naquele governo. Então eles ditam as leis, tudo que deveria ser feito para que a sociedade funcionasse, né? Com o tempo, com o declínio do tipo de homens que estão no poder, foi necessário que se tivesse uma decisão mais coletiva do que aconteceria num país, por exemplo. No verso 43 ele fala: ó Krishna, Arjuna está falando, né? Mantenedor da população, eu ouvi através da sucessão discipular que aqueles cujas tradições familiares são destruídas residem sempre no inferno. Eu ouvi, provavelmente foi de sábios que estudaram as escrituras, né, e sabem de vida espiritual através de mediunidade, né? Na época era chamada de outro nome. E realmente, quem não mantém as leis divinas, como a lei da construção, a lei da bondade, quem vive no modo da ignorância ou da paixão, acha que é o legislador supremo e pode fazer o que quer da vida. Então, rega a sociedade com sucessões de atitudes que levam ao declínio dessa sociedade e geram destruição. Exemplo: adultério, roubos, usurpação, assassinatos. Quem faz isso naturalmente vive no inferno e destrói a sociedade. Verso 44. Para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Então Arjuna está dizendo aqui: olha, não vou entrar nessa, né? Olha que atitude quase cristã, né? Se alguém em algum momento ouviu o que Jesus falou no Sermão da Montanha, por exemplo, está entendendo o que a Arjuna está pensando aqui. Olha, eu não vou me envolver ainda mais, me enredar ainda mais numa energia de caos, de destruição social, de destruição da minha própria corrente de vida, de existências, de reencarnações. Então, ó, quer me matar? Toma, mata aqui. Eu não vou entrar nessa, né? Depois vai ter uma reviravolta, gente, vocês vão entender. Mas a princípio essa é a atitude de Arjuna, dar a outra face, né? Ah, mas se a gente dá a outra face, as pessoas abusam, é bem assim? Vamos ver lá na frente. Verso 45, ele continua: ai de mim, como é estranho que estejamos nos preparando para cometer atos extremamente pecaminosos. Levados pelo desejo de desfrutar da felicidade régia,
estamos decididos a matar nossos próprios parentes. Aí eu lembro aqui do que Jesus Cristo falava quando ele encontrava os, os futuros discípulos pelo caminho. As pessoas falavam: o que eu posso fazer para seguir você? E Jesus Cristo falava: larga tudo e vem. Larga sua mulher, sua família, seus filhos e vem atrás de mim. E muitos falavam: não, não consigo. Larga suas riquezas e me segue. Não, não consigo. E ele disse em certo momento também, né? Eu vim para separar o pai do filho. Quer dizer, que contradição é essa que está acontecendo aqui, né? Isso não é destruir a própria família? Um filho, por exemplo, que ajuda a sustentar a casa, ou que está com os pais idosos, ou um marido que cuida da família, tem esposa e filho, vai largar tudo e ir atrás só de vida espiritual? Então a gente pode pensar nesse ponto aqui quando chega em determinados versos, né? Isso também é matar os próprios parentes, que estão enredados nessa ilusão de que a vida, o destino da encarnação é ser pai, é ser mãe, é manter o núcleo da família, e não sabem, não lembram que em outra vida você nem conhecia essas pessoas. Seus parentes eram outras pessoas, né? Então é um paradoxo aqui, né? Você considerar as pessoas, sabe que é tudo, que tudo que tudo é entre você e Deus, mas ao mesmo tempo você não pode descumprir esse dharma que você veio realizar nesse mundo, que é ser filho de fulano, pai de Beltrano, né? Mas vamos desenvolver aqui e a gente vai entendendo o que Krishna quer ensinar aqui nesse texto. Verso 46 e último do capítulo 1, Sanjaya disse, lembrando que Sanjaya é o cocheiro do rei cego, pai dos Kurus, que usurparam o reino e estão assistindo a guerra lá de trás da montanha, numa tela mental mediúnica. E Sanjaya é o médium ali, o clarividente, que está vendo o que está acontecendo e sendo dito no campo de batalha. Então ele disse para o rei assim: Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar, né? Então, aqueles momentos em que a gente está na batalha e resolve: hoje eu não vou fazer nada, não. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou viver aqui minha vidinha, ficar aqui na frente da televisão. Então, em vez de trabalhar, eu vou para festa, não quero saber. E aí a gente vai para o capítulo 2, chamado Resumo do Conteúdo do Gita. É o nome que Srila Prabhupada dá para o capítulo 2 do Gita, lembrando que cada capítulo do Gita é o nome de um tipo de yoga, de conexão com Deus. No verso 1 é dito: Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana, que é Krishna, disse as seguintes palavras. Verso 2: A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram-se em você? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Então esse é um dos versos muito importantes. Deixa eu ver aqui. Eu vou entoar ele, que ele é bem importante realmente.
Bhagavad Gita 2:2. Shri Bhagavam Nuvacha Kutastva Kasmalam Idam Vishame Samupastitam Anarya Justam Nasvargyam Akirtikaram Narjuna. Então, Krishna diz o seguinte nesse verso: da onde você está tirando essas ideinhas? Por que que você está tão perturbado? Né? Você que aparentemente é um homem espiritualizado, que sabe o que é ter vida espiritual, de repente está entrando em crise? Que história é essa de ficar achando que a família, a sociedade é o motivo de você estar encarnado, né? Esse pensamento não te leva para lugar nenhum. Ele fala que planetas superiores. Isso vai te levar para o enredamento. Verso 3. Ó filho de Prita, Krishna continua falando, não ceda a essa impotência degradante. Isto não lhe fica bem. Abandone essa fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador do inimigo. Verso 4. Arjuna disse, aí começou o diálogo aqui, né, entre Deus e a alma, e o homem. Ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu. Ele continua chamando Krishna de Madhusudana, que é um dos nomes dele. Como é que na batalha eu posso contra-atacar com flechas homens como Bhishma e Drona, que são dignos da minha adoração, né? A gente vê pessoas na sociedade que também usurpam poder, que prejudicam as pessoas. Como a gente deve agir nesse caso? A gente deve só ficar torcendo? Não. A justiça divina vai prevalecer. Eu vou ficar aqui no meu canto, sem fazer nada, e cada um que colha, né? Cada um que colha os seus atos, né? Cada um que colha as coisas que está fazendo de mal para os outros, né? Cada um que se vire, né? Que são aqui representados por essas personalidades. Bhishma, que é o patriarca da família ali, e Drona, que é o professor ali material, né? E espiritual também. Verso 5. Arjuna continua. É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas que são meus mestres. Embora desejem conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutarmos estará manchado de sangue. Então a gente vem numa tradição familiar onde as pessoas da nossa família entendem que a vida é uma coisa. Então eles ensinam pra gente, né? Ó, meu filho, a vida é isso, a vida é você se formar, você estudar, você trabalhar, você ganhar a vida e sustentar a sua própria família. E aí a gente chega no meio da vida e pensa, gente, a vida é isso? É isso? A gente desce para viver num sistema onde a gente tem que trabalhar para pagar conta, para formar nossos filhos, e os filhos trabalharem e formarem os filhos. E é isso? Você vive cada dia para pagar a sua comida, para pagar. É para isso que a gente desce num corpo material e vive no mundo, para se você tem dinheiro, você desfruta do mundo. Se você não tem, você não desfruta. É isso a vida? É para isso que serve? E aí a Arjuna fala, ó, não quero isso. Ele está tendo um entendimento que é ou viver para trabalhar e para tentar ser feliz,
ou você tem que magoar os seus familiares. É isso a vida? Verso 6. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los, os parentes, né? Ou sermos vencidos por eles. Vencer a guerra, né? Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, não nos importaríamos em viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Quando a gente também comete alguns erros, né? A gente perde a vontade de viver. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, fica aquela sensação de que parece que o Brasil perdeu a Copa, né? Nada tem importância, a gente fica com aquela culpa do tamanho de um bonde. E aí ele continua no verso 7. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, apesar de achar que ele sabe o que tem que fazer da vida, ele chega um momento em que ele se rende, ele não vê saída. E aí ele faz uma oração, né? Estou lhe pedindo, me diga o que é melhor para mim, ó Senhor. Por favor, me mostre o caminho, né? Me instrua, seja o meu mestre. Está pedindo um mentorado, está pedindo uma guia. Por favor, eu quero ter discernimento do que fazer. Eu não quero viver às custas de alguém que tenha que ficar me dizendo o que fazer. Eu quero ser uma vaca, eu não quero ser um bezerro a vida inteira. Mas essa situação aqui está complicada, eu não sei o que fazer. E aí ele pede auxílio para uma instância superior. Pede para ter essa conexão com Deus, essa intuição do que fazer em cada etapa da vida, principalmente nessa aqui que é uma situação de crise, né? Quantas situações de crise nós não temos, né? Verso 8. Não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que eu ganhe a terra, que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como a dos semideuses nos céus. Esse verso, gente, é muito curioso, porque eu lembro aqui, quando eu leio ele, do que acontece quando as pessoas ganham na terra um reino próspero, quer dizer, vêm com uma vida opulenta, sem precisar se preocupar com ganhar a vida, sem se preocupar com dinheiro. Quando tem dinheiro para dar e vender, o que elas fazem da vida? Será que elas ficam realmente com esse pesar? Será que os sentidos ficam realmente... Ai, meus sentidos estão ficando secos de culpa do que está acontecendo com a minha família. Será que quem tem muito desfrute sensorial pensa nos outros? Pensa não só na família, mas na pessoa que está na sua frente. Considera essas pessoas alguém realmente de importância? Né? Se você vem muito pobre, você pensa só na sua sobrevivência. Então, vida espiritual, que é isso? Nem sei o que é. No máximo eu vou ali na igreja, ouvir o pastor ou o padre falar meia dúzia de palavras ali e ficar sem culpa no domingo. E o resto da semana eu vou pensar na minha sobrevivência, que eu tenho que ter dinheiro para comer, para viver, para vestir. Ou você vem rico, milionário e só pensa em viagens, em mulheres, em carros, iate, igual o desenho do Pica-Pau. Qual é o meio termo aí? Verso 9. Sanjaya disse: ao falar estas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, porque Arjuna era um grande guerreiro, tá, gente? Por isso que ele tem esses apelidos. O próprio Shiva foi o guru de armas de Arjuna.
Aqui ele disse a Krishna novamente, continua: Govinda, eu não vou lutar. E calou-se. Então ele chegou a essa conclusão que o ideal era ficar de boa, se entregar aqui ao mundo material, né? Vir a passeio, encarnar. Você veio. Eu vim pra. O que você veio fazer aqui no mundo? Nasceu pra quê? Pra ser feliz. Não sabe nem o que é felicidade, mas ele veio para ser feliz. Provavelmente achando que ser feliz é ter uma esposa, um marido, ter filhos, ter um bom emprego, criar bem os filhos, ter festividades com a família, viajar e até ser um bom cidadão, né? Ajudar os outros ou construir uma sociedade próspera, né? Isso, será que isso também não é não lutar e calar-se? Verso 10. Ó descendente de Bharat, Sanjaya chama Dhritarashtra, o rei, de descendente de Bharat, porque, novamente, como eu falei ontem, Bharat é o ancestral dessa família. Não foi um rei chamado Bharat, não é Bharata, não, é Bharat. Bharat, Mahabharat, que acabou virando o nome da própria nação, né? Ó descendente de Bharat, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu para Arjuna e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Verso 11. A Suprema Personalidade de Deus disse: ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então eu não tenho coragem nem de comentar esse verso de tão completo e maravilhoso que ele é. Mas eu vou comentar assim. Quantos filósofos, quantos sofistas aí estão espalhados por aí, pregam essa vida vazia de desfrute, de hedonismo, de Hakuna Matata e Carpe Diem, né? Carpe Diem eu não digo, porque você pode aproveitar o seu dia com conexão, mas Hakuna Matata, pelo amor de Deus, né, gente? Ensinando as crianças desde cedo a aproveitar, porque você pode não ter tempo de depois curtir. E logo quem que está pregando isso, né? Dona Disney, um javali e um suricato, né? Eu adoro o Timão e o Pumba, mas é um porco, gente. E é o outro bicho sujo que vive no meio da sujeira. É óbvio que eu estou falando do que eles representam, né? Porque todas as iniciativas são dignas de amor e todas acabam ensinando a gente uma coisa ou outra, né? Então vocês já entenderam aqui um pouco qual é o objetivo do Gita, gente? Não fica claro, no meio do verso 11 do segundo capítulo, já não fica claro o que vai acontecer aqui, o que Krishna, o que Deus vai dizer, o que essa representação de um mundo superior espiritual vai ensinar para o mentorado, vai ensinar aqui para a alma condicionada, para o cidadão comum, que a vida não é oba-oba, e muito menos ficar igual um burro trabalhando 24 horas por dia para pagar a conta. E se tiver que ficar, que tem essa conexão com o que está por trás. Não fica claro que essa vida é só uma existência de um plano muito maior, até que você descubra que essa conexão é impossível de não acontecer e que você tem que sintonizar com ela como você fica sintonizado num rádio o dia inteiro e fica
com a cara no celular o dia inteiro, né? É como se esse celular tivesse que ser a conversa que você está tendo ali com o Supremo, com o Sagrado, com o interno. Dá para não fazer isso? Dá. Aí você vai ficar vendo série, ficar achando que é só cuidar da sociedade. Não é só isso, mas também não é só aquilo, tá? A gente vem, encarna num mundo, entra num corpo para desfrutar do corpo. Verso 12. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então aqui entram as coisas em comum com essa ciência que a gente tem hoje em dia, que é o espiritualismo, que é o espiritismo. É como se a gente estivesse lendo aqui o livro dos espíritos, tá bom? É bem por aí. Assim, é verso 13. É Krishna falando, tá, gente? Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então, para quem achou que a reencarnação começou a ser explicada no século XIX, através da codificação, talvez agora se surpreenda que há 5.000 anos atrás já existia um livro que falava das vidas sucessivas. Verso 14. Ó filho de Kunti. Krishna está chamando Arjuna de filho de Kunti, que é o nome da mãe dele. O aparecimento temporário da felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharat, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Então aqui ele está igualando a felicidade material e a aflição material. Então, para aqueles espiritualistas que acham que realmente a gente tem que sintonizar com a felicidade, com a prosperidade e tentar ficar fora da frequência do sofrimento, da aflição, é só um recadinho que Krishna está dando aqui. Olha, é a mesma coisa, tanto uma quanto a outra. É claro que ninguém vai querer viver vida espiritual com dor, porque é impossível, você vai ficar pensando só na dor. Agora, não está na nossa mão. Se a gente sofre algo nessa vida e estava programado, tolera. Tendo sido você que decidiu, em determinado momento da vida, passar por aquilo para aprender, não para pagar débito, dívida, como muita gente fala aí, mas para redimir-se daquela condição, tolera, sem se perturbar. É a dica que ele está dando. Mesmo porque a gente não tem opção. A gente está aqui, não vai ter que tolerar de qualquer jeito, então tolera direito, né? Esse verso é muito importante. Vamos recitar ele? Bhagavad Gita 2.14. Matras parsastu kanteya shitoshna sukha dukkada agama paino nityas tamstitikshaswa bharata. Quase que não sai, gente, mas saiu. Verso 15. Ó melhor entre os homens. Está falando de Arjuna. Quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a liberação. Não vou nem comentar o que é liberação aqui, porque cada um vai entender de um jeito, mas eu já vou dar uma dica que liberação
não quer dizer ficar no astral de oba-oba, descansando, tá? Então, só uma dica. Verso 16. Lá na frente a gente fala o que é liberação. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente. O que ele chama de inexistente? O corpo material. E que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Ah, quer dizer que esse corpo que a gente está aqui é uma ilusão? É. Ele não existe? Existe. Mas não é porque ele existe que ele não seja uma ilusão. Mas por que ele é uma ilusão? Porque ele é uma ilusão de ótica? Não, porque ele é temporário. Então, se você for olhar lá do futuro, ele não existe mais. E no passado ele também não existia. Agora ele existe por um pequeno espaço de tempo. Então a ilusão aqui não é porque ele nunca existiu, mas porque ele vai deixar de existir. E o eternamente existente é a alma, aquilo que está animando o corpo. Verso 17: saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. A alma, né? Ninguém é capaz de destruí-la, pois ela é imperecível. Verso 18: o corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterno, de certo chegará ao fim. Então, o corpo material dessa alma que está fazendo o corpo ficar animado, chegará ao essa alma não chegará ao fim, o corpo chegará ao fim. Porque a alma é indestrutível, imensurável e eterna. E aí no final Krishna aproveita e fala: portanto, meu querido, lute, descendente de Bharat. Faz alguma coisa. Verso 19. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Por que Krishna está dando esse puxãozinho de orelha em Arjuna? Porque ele está se achando um assassino, ele está se achando o realizador das atividades da própria vida. Então ele está achando que ele tem opção, que ele tem livre-arbítrio, inclusive. Porque essa questão do livre-arbítrio é muito questionável, né? Ah, o que é o livre-arbítrio? Você optar ir por aqui ou por ali. Mas quando você está encurralado, qual o caminho que você vai tomar? Fuga ou luta? A derrota tá certa ali. Aquilo que você não quer é certo, né? Então vamos considerar o que a gente fez lá no início do livro. Ah, então não adianta fugir da vida familiar. Quando a gente começa a entrar em embate com a vontade alheia e a gente toma a nossa própria vontade, nosso próprio caminho, a gente faz uma equação e acha que a vida é isso aqui. Então a gente não pode abandonar a família e não pode lutar com ela. Então a gente está encurralado. E aí? Você vai se deixar encurralar? Vai para cima ou vai fugir? Tem hora que não dá para fugir. Dá para fugir. Você se interna no hospital e fica fingindo demência ali, ou realmente cede àquela fragilidade que você construiu e que você optou viver naquela vida ali. Mas Krishna está falando, e aí? O problema está aqui. Você vai fugir, vai enfiar embaixo do tapete até quando? Né?
Daqui a pouco o tapete está igual uma montanha. Não dá mais para esconder. Então, nesse verso 19, a gente vai ficar nele, vai terminar nele. Amanhã a gente vai ler o 20. Ele fala: aquele que pensa que a entidade viva é o matador, quer dizer, o executor das atividades, das ações, e aquele que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Então ele vai entrar num conceito aqui do que é passado, presente e futuro. Se a gente age aqui no mundo material, se é a gente que está agindo, se é, se é possível não agir, né? O conceito de akarma. Será que é possível você não agir? Será que tudo que você faz, mesmo ficar parado, não vai gerar uma consequência? Então, a partir de amanhã, no terceiro dia, faremos o verso 20 e continuar esse nosso estudo aqui, tá bom? Agradeço de coração. Perguntas e dúvidas, estou à disposição. Goura Premanande Hari Haribol.